a gente teve um processo de governança associado a isso, e aí foi uma escolha da empresa tomar a decisão. Talvez IA seja a primeira de muitas que ainda possam acontecer, de que esse processo se inverte. A gente está vivendo um momento de disrupção tecnológico que foi apadrinhado ou foi trazido pelo usuário. E as empresas, de certa forma, estão tendo que correr atrás desse gap de governança, de processo, de política, para atender uma realidade que já é de mercado. Fala pessoal, mais um Vortex Cast iniciando aqui para a gente falar sobre segurança da informação, para a gente falar de inteligência artificial. Estou aqui na mesa hoje dividindo esse espaço, sempre com um time muito forte, de notório saber. Né? Estávamos gravando aqui com o pessoal de judiciário, eu me apropriei aqui do termo jurídico, mas gostaria de apresentar aqui mais uma vez comigo Lorival. Se apresenta aí, Lorival. Ah, legal. Sou Lorival Júnior, eu tenho mais de 30 anos aí, né, trabalhando com TI, mais de 10 anos com segurança da informação. Eu estou aqui na Vortex, né, como especialista em soluções e serviços de cibersegurança, né. Legal, mais de 30 Prazer anos? estar aqui. Nem parece, cara. Não, Parece que eu menos. mandei pintar a barba. Parece menos. Com a gente aqui também temos hoje o William, que eu não vou me atrever a falar seu sobrenome, porque eu vou falar errado com certeza. E o Gilberto também, o Giba. Queria que vocês se apresentassem também, falassem um pouquinho aí do background de vocês. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouco. Estou na Ginomoto hoje, né? Na Ginomoto aqui no Brasil, como gerente de segurança da informação. 30 anos de carreira em TI, passei por infraestrutura, governança, depois vim há 10 anos aí em segurança na Ginomoto. Legal. E aí, Gilberto, fala pra gente quem é o Giba. O Giba hoje está como gerente de segurança da informação na União Química Farmacêutica, mas tenho também mais de 30 anos de TI, mais de 20 anos de segurança da informação. Já passei por empresas como Localweb, Sky, finada Proteus, que virou SEC agora, consultoria, empresas bancárias, setor elétrico, bem rodado já. Boa. Como eu disse, pessoal, notório saber naquilo que a gente vai discutir aqui agora. Estou com medo até de abrir minha boca e falar uma besteira, mas vou tentar aqui conduzir esse bate-papo para a gente falar um pouquinho do desafio que é a gente encarar essa grande realidade que a gente está vivendo, que é o uso da inteligência artificial, o quanto isso está potencializando o risco, o quanto isso está acelerando o negócio. A gente estudar um pouco esse contraditório aí, né, esse equilíbrio entre acelerar negócio, endereçar dores do mercado, dores de trabalho, dores ali no teu dia a dia, demandas, né, e o quanto você consegue assumir de risco para que isso aconteça. Então a gente vai conduzir aqui esse bate-papo nesse sentido. E para começar, o que eu queria falar? É uma reflexão que a gente tem feito bastante com os nossos clientes, que é o seguinte, e aí não sei se vocês pararam para pensar dessa forma. Toda transformação digital, pelo menos que eu me lembre, e aí todo mundo aqui falou de 30 anos, 20 anos, 15 anos, né? Mais ou menos a minha idade aqui, vocês trabalham com tecnologia, vocês passaram por diversas transformações dessas, né? Eu passei por algumas, por exemplo, o cloud foi a que eu me lembro assim, mais recente de forma disruptiva, vamos chamar assim, né? O Louro viu a parte da máquina de escrever, essas coisas. Eu peguei essa parte também. Eu também peguei. É mais antigo. A gente não dava boot, dava IPL. Exato. Então, eu não vivi isso, mas assim, algumas coisas eu vivi. E o que eu tenho para fazer de reflexão sobre essas transformações digitais, essas grandes transformações digitais que eu vi ao longo desses anos, né? Eu trabalho já com tecnologia há mais ou menos uns 10, 15 anos por aí, se eu contar o tempo que eu trabalhava com a parte de projetos ali, mas efetivamente com tecnologia mais ou menos uns 15 anos. O que eu observo em toda a transformação digital que foi marcante a sua época em termos de disrupção, né? De ser disruptiva? E aí vou dar o exemplo de cloud, que como eu falei é mais recente que eu me lembro, né? Toda transformação digital, ela geralmente ocorre baseada em governança. Então, apesar do cloud ter sido um hype como o IA é hoje, né? E vocês vão lembrar disso, temos que mudar para cloud. Por quê? Não porque temos, está todo mundo usando cloud. Ninguém sabia dizer o porquê que você tinha que migrar a tua infraestrutura para cloud, né?
E aí muita gente fez isso de forma equivocada, fez correndo, pagou o preço por isso, porque é um ralo de dinheiro você Tinha ter um uma monte de infraestrutura. lenda que achava que ia economizar e... No primeiro momento até sim, né? Mas depois, Sim. mal feito, você gastou muito Sim. mais dinheiro. A gente já tem ouvido muitas empresas falar sobre IA nesse sentido também. Também. E IA vai resolver um problema de negócio. Agora, IA é um problema financeiro, porque eu não consigo bancar o uso da IA. Mas o que eu tenho para comparar do momento que a gente tem vivido hoje com IA, né? Com essas transformações digitais que eu presenciei, que eu vivi, que eu acompanhei. Como eu disse, todas essas, né, cloud, outras, né, a gente teve um processo de governança associado a isso. E aí foi uma escolha da empresa tomar a decisão. Talvez IA seja a primeira de muitas que ainda possam acontecer, de que esse processo se inverte. A gente está vivendo um momento de disrupção tecnológico que foi apadrinhado ou foi trazido pelo usuário. E as empresas, de certa forma, estão tendo que correr atrás desse gap de governança, de processo, de política, para atender uma realidade que já é de mercado. Veja que loucura, porque o usuário final tem acesso a isso. Né? Que usuário final, na época de cloud, poderia falar assim, vou mudar a minha infraestrutura para cloud? Ele não pode fazer isso. Né? Nem no e-mail ele podia fazer isso, ele escolheu agora... Mas assim, a IA não é assim, né? A IA, ela deu o poder para o usuário e agora as empresas estão tendo que correr atrás. Então é uma nova realidade para uma transformação digital que até então a gente não estava vivendo. Então é muito natural, e a gente tem falado com diversas empresas no Brasil, de que as pessoas, né, as corporações, as instituições, as empresas estejam literalmente perdidas naquilo que precisam fazer, nas medidas que precisam adotar. Então a gente tem conversado bastante para ajudar essas empresas nesse sentido. E aí eu queria conduzir essa conversa com vocês para que a gente caminhasse por essa trajetória, para entender qual é a perspectiva de vocês. Antes disso, deixa eu me apresentar, né? Me chamo Vitor Elosta, sou especialista em cibersegurança e inteligência artificial aqui na Vortex. Hoje eu ocupo parte aí do time comercial / técnico no que tange inteligência artificial e gostaria de convidar você que está assistindo a gente para já seguir no LinkedIn e seguir no YouTube para não ficar de fora aí de nenhum processo, nenhum vídeo, nenhum material que a gente divulga, tá? Se eu não falar isso, meu marketing briga comigo e eu sou retirado da função que eu estou fazendo nesse momento. Já estava esquecendo. Como eu gosto muito de fazer, então eu estou aqui lembrando a você que está em casa e gosta do nosso material, acha que a gente publica ali algo interessante e relevante para o seu dia a dia, para você continuar seguindo a gente ou começar, se foi o primeiro vídeo que você está assistindo. Dito isso, sem mais delongas, vamos aqui à primeira provocação que eu tenho para vocês. Bom, a primeira pergunta, eu dividi isso aqui em alguns blocos, a gente tem aqui, a IA já entrou nas empresas. Isso é um fato. Quem está no controle? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é, quando que vocês perceberam que a IA já estava adotada pelos usuários, que você estava sendo simplesmente comunicado de que você precisava fazer alguma coisa a esse respeito? A minha dúvida, a minha pergunta, a minha provocação para vocês é, qual foi o gatilho, em que momento essa visibilidade ou despertou que, cara, preciso fazer alguma coisa? O dia D foi o famoso ChatGPT. Né? Não teve jeito. Tava lá numa reunião e aí houveram questionamentos do porquê que a gente não usava e não liberava o uso. E aí a gente... Mas a empresa tal usa, né? Exato. Fulano né? usa. Eu uso. Em casa eu uso. No meu celular eu uso. Eu só não consigo usar aqui nos computadores corporativos. Por quê? A pressão sempre começa assim, né? Não tem jeito. Eu lembro lá no começo, o ChatGPT, o Bard, que nem era Gemini ainda, e o pessoal primeiro começa na TI, a TI lá querendo descobrir o que é aquilo. Aí começa o hype, começa todo mundo falar, e hoje em dia todo mundo usa em casa, por que eu não vou usar no escritório? Hoje em dia tem notebook que você compra que já está incluído, né? Incluso. Você tem telefone que você compra que já vem com IA. Sim. Você tem, então assim, é uma coisa que você nem consegue mais desassociar, né? Não consegue. Se você não quiser, né? Meu carro, eu tô dirigindo, eu falo alguma coisa, ele, oi, falou comigo. Eu falei, meu Deus, eu nem sabia que tinha alguém me ouvindo aqui no carro. Então assim, você não consegue mais desassociar isso, né? Mas para você lá também foi assim? Foi numa reunião, que nem foi pro William? A demanda veio numa reunião por conta do ChatGPT, que era o que estava mais em voga na época, mas agora a gente fez um estudo lá também de mapeamento de quais IAs
o time estava usando, e o ChatGPT ainda, talvez pelo nome ChatGPT, é mais conhecido, conhecido, é o que mais a galera tá usando ainda. Mas tem umas coisas meio estranhas que aparecem. Eu tenho a percepção de que a IA, ela aproveita uma oportunidade, ou ela surfa muito bem num discurso de produtividade, né? Ah, sim. Então, provavelmente, William, você deve ter ouvido nesse sentido. Ah, mas eu uso e me ajuda demais a fazer as coisas mais rápido, ou melhor, né? A empresa tal está usando e, cara, a experiência que eu tenho, o feedback que eu tenho é de que, nossa, os processos estão muito mais rápidos. Então, esse discurso de produtividade, eu entendo que tenha acelerado a adoção. O problema é que esse discurso ele antecedeu qualquer discussão de política. Esse antecedeu qualquer conversa sobre governança. O usuário ele não vai esperar política, não vai esperar governança, ele quer resolver o problema dele, né? É o que a gente tem visto, né, Louro, nas entrevistas que a gente tem feito, nos assessments que a gente tem feito. É exatamente essa realidade, né? Uma preocupação é sempre do usuário, né? Ele tem que entregar a produtividade, entregar a parte dele o quanto antes. Ele não está realmente preocupado com a segurança, quem está controlando isso, né? Isso não é um problema dele, né? A gente fala isso aí, a lição veio em conflito, né? Com o que todo mundo preza, né? E isso acontece em todos os níveis, né? Então, desde o usuário mais comum lá da ponta, que se você fala que não usa, ele vai usar escondido, né? Ele não pode usar, ele vai usar escondido, quanto, né, até do board lá. A alta direção cobra, pô, eu uso em casa, por que eu não posso usar aqui? Quer usar também. Foi o que o William falou, pô, eu uso no meu computador de casa, por que eu não... Né? Mas a gente toma um cuidado bastante grande com esse ponto, viu, Lorival? Tipo, não é um problema dele? É sim. Isso aí. É nosso. É nosso, porque o que ele vai fazer ali, o que ele vai trazer para dentro de casa, o que ele vai colocar de dado, informação, não vai afetar só a TI, só a segurança. Não vai. Vai afetar todo mundo. E foi dessa forma que a gente começou. Foi dessa forma que a gente começou. Não teve jeito. Bom, o pessoal quer usar? Pessoal, vamos lá. Né? Vamos lá. Mas, por favor, pelo amor de Deus, né? Sabe aquela informaçãozinha que tá lá, confidencial, estritamente confidencial. Tagueada, classificada, para você não ter nenhuma dúvida. Você não pode compartilhar. Não coloca ali. Exato. Né? Baseado nisso, claro, a gente tem as nossas proteções, né? Lá no gateway, no endpoint e tal, não vai para lá, tá tagueado. Mas aquilo que eu falei, o cara vai pegar, ele vai pegar aquela informação, ele vai replicar no celular. Sim. Se ele não tiver a consciência, vai acontecer. Esse letramento é muito importante. A gente tem discutido bastante isso. E assim, a gente tem até sido acionado, e até me coloco à disposição de vocês aí na empresa de vocês, de forma até sem custo, para a gente fazer palestras de conscientização, porque eu entendo também o seguinte, né, o famoso ditado, né, casa de ferreiro, né, não tem muito peso, né, então, às vezes você falando para a tua equipe, vou lá ouvir o William nada, vou lá ouvir o Giba nada, pô, deixa eu trazer um cara aqui de mercado, ele vai te explicar qual que é o risco, qual que são os riscos associados ao uso não seguro indiscriminado, disso, né, né? E aí, cara, contem com a gente para esse sentido, mas eu concordo plenamente contigo. Eu acho que há uma máxima que a gente fala, né, de que o usuário é o elo mais fraco da cadeia, né? Sempre foi, a gente fala de segurança. Exatamente. Para o uso de IA, cara, se ele foi o vetor que motivou a adoção, quanto mais agora nessa situação. Então, assim, a gente precisa trabalhar muito, muito mais, né, em cima dessa conscientização e para isso a gente mitigar ali, né, ou minimizar os riscos, né? É que risco, né, do usuário bem intencionado, né? Perfeito. Ele está colocando mais em risco o seu ambiente do que o próprio atacante, vai. E eu vou usar a tua fala, que é a próxima frase que eu ia comentar aqui, para vocês concordarem, discordarem, fiquem à vontade. Hoje, existe mais risco em um colaborador bem intencionado usando IA do que em muitos ataques externos. Aí concordem, discordem. O que vocês acham dessa frase? Faz sentido, não faz? Infelizmente faz, né? Infelizmente eu tenho que concordar, porque assim, o usuário ele acaba não percebendo o que ele está compartilhando com a IA, nem com a IA que ele está jogando lá no DeepSeek,
tá mandando das informações confidenciais lá para a China, não sabe como é que vai ser tratado, por que vai ser tratado. Então, realmente, o usuário bem intencionado, ele acaba Trazendo mais risco, né? Não tem jeito. Eu acho que a gente fez um chamamento, né, aos profissionais de se posicionarem de uma maneira diferente. Se a gente parar um pouco a pensar, de fato, o que aconteceu? Se você quer ser um profissional do amanhã, você precisa atuar hoje com IA. Perfeito. Então você aprende a fazer isso, você tá fora. Essa é a mensagem para todos, né? Então, tá todo mundo tentando, tá todo mundo querendo mexer, tá todo mundo querendo aprender, porque quer estar no mercado amanhã. Sim. Né? Então, claro, na melhor intenção do mundo, que é a intenção de aprender, fazer aquilo funcionar, gerar produtividade, gerar o resultado e se destacar na organização, provavelmente ele vai cometer um erro. Você tem lá, não falando mal do cara do financeiro, né? Mas o cara do financeiro desenvolvendo, você tem o cara do contas a pagar desenvolvendo. Aí, eu lembro que eu tava numa aula minha de uma das pós que eu faço em IA, e aí um cara que é um CISO de um hospital grande aqui de São Paulo, ele falou o seguinte, o cara do meu financeiro virou pra mim e falou assim, cara, desenvolvi tudo aqui, ó, tá pronto, eu só preciso agora ter acesso às bases de dados para testar. Aí o cara, não, mano, calma aí. Pera aí, não é assim que funciona. Assim, você desenvolveu o quê? Baseado em quê? Qual é a sua experiência em DevOps para você poder agora pedir acesso a uma base de dados do hospital, da companhia? Pera aí, assim... não é assim, Security by Design não existe, Privacy by Design não existe. Já ouviu falar esses termos? Nunca, né? O cara não precisa... E aí, uma coisa que a gente tem comentado bastante qual que é o problema da IA, né? Assim, vários, mas eu digo no uso. Quando você usa a IA para fazer algo que você tem domínio e você precisa da capacidade de processamento que a IA traz, cara, show, vai dar certo. Porque você tem domínio para criticar aquilo que foi o resultado final da tua interação. Eu chamo isso de curadoria, né? Você consegue pegar o resultado disso e auditar. Porque você sabe. Sabe, pô, Lorival, faz um risoto para mim. Eu sei o que é um risoto bom ou ruim. Então, eu vou criticar o risoto que ele fez. O problema é que as pessoas hoje estão utilizando IA, os usuários estão utilizando IA para fazer coisas que eles não dominam. Então, quando você pega alguém de um setor que não é desenvolvimento, nunca estudou desenvolvimento, desenvolvendo, cara, você tem um risco muito grande de estar trazendo riscos e vulnerabilidades para um ambiente que, teoricamente, estava seguro antes. Você publicar ali uma aplicação, alguma coisa que não está pensando em absolutamente nada. Deve ser cópias, o cara, o que é isso? É de comer, de passar no cabelo? Não sei o que é. Então, assim, eu concordo, foi uma frase que a gente ouviu durante a gravação de um podcast que a gente fez recente, até de um pessoal que era da área de educação. Ele fala assim, você codificar é trivial. Assim, você precisa conhecer a lógica de codificação, linguagem, ok. Mas ainda não é... Antigamente você precisava... Você desenvolve em que linguagem? Né? Cara, hoje, assim, a IA, ela supre isso. Perfeito. Qualquer linguagem que você pedir ali, ela vai fazer. Agora, você precisa ter uma lógica de arquitetura, uma lógica de pensamento, de raciocínio, esse é o problema. Estruturar. Porque mesmo o Dev, hoje, ele tá usando a IA para desenvolver, só que é só DevOps, não tem o SEC ali no meio. Não tem. Então, a própria arquitetura que ele pede no prompt para a IA desenvolver, ela desenvolve pensando naquilo que ela entrou. Qual que é a entrada? A entrada é isso daqui, o que o Dev pediu. Ela não tá pensando em boas práticas, não tá pensando em... Da onde você tirou by design, da onde você tirou privacy by design, tá parte do código? Em que GitHub da vida você foi lá? Então, onde você pegou isso, né? Então, assim, o cara, eu tinha que estar preocupado com isso? Sério? Ninguém me falou. É complicado. E aí eu comento assim, para finalizar essa frase, talvez o problema maior hoje que a gente tenha é que esse risco agora, não que ele não existisse antes nas instituições, nas empresas, né? Mas ele era um risco conhecido e meio que centralizado. Eu sabia onde esse risco estava. Aí ela descentraliza esse risco, porque o usuário, a qualquer momento, dependendo da interação que ele faça, ele potencializa o risco. Ele cria vulnerabilidades que não existiam antes. Então, o que antes era vulnerabilidade, sei lá, um ambiente legado teu, um patch não aplicado, uma versão não atualizada,
que ainda era um risco controlado, mas pelo menos centralizado e conhecido, hoje isso expandiu para qualquer usuário baixando ou acessando uma IA não homologada, né? A gente entra no conceito de Shadow AI, e você não tem controle e visibilidade nenhuma disso. Então, assim, essa é a grande questão. Aí eu faço uma pergunta para vocês, o seguinte, entrando nesse viés aí do Shadow AI. Se vocês fossem pedir hoje um relatório, chegou a diretoria de vocês lá, o board de vocês, cara, eu quero um relatório mostrando todas as minhas ferramentas de IA que estão sendo utilizadas pelos colaboradores. Vocês conseguem entregar isso hoje? Vocês têm essa visibilidade? Vocês sabem o tamanho do problema? Essa é a pergunta. Então, hoje a gente consegue mapear quais IAs tem, mas vai dar trabalho. Eu vou ter que ir lá no Firewall e... Na mão, né? Na mão e fazer a busca na mão. Mas o problema não é nem enxergar quais IAs os usuários estão usando, mas o que eles estão compartilhando com a IA, quais são os prompts que eles estão usando e quais decisões estão sendo tomadas com base nos resultados da IA, que ele está alimentando e está voltando com alguma decisão. Isso, pelo Firewall, a gente não tem acesso. A partir do que a interação gerou, né? Exatamente. Ou seja, que outputs e como é que isso está sendo utilizado. Consigo ver que o meu dev está usando Lovable ou Cloud Code? Consigo, mas o que ele gerou com isso? Perfeito. Como é que é para você lá, William? A gente tem um programa que tem algumas pessoas, né, que estão trabalhando no desenvolvimento de agentes, efetivamente, usando ferramentas Um ambiente controlado corporativas, iniciativas de inovação que estão usando IA, mas certamente 100% vai ser muito difícil. Né? Porque você tem um universo onde você não vai ter o controle do que a pessoa está fazendo. Né? Então, vai estar usando algo que a gente não conhece ainda, que a gente vai ver daqui a pouco e falar, pô, isso aqui tem inteligência artificial. Né? Isso aqui. Vai olhar o comportamento e vai falar assim, opa, essa aqui está chamando uma inteligência artificial. É importante lembrar, né? O contexto da IA, a gente falou aqui num contexto mais pesado, que é o contexto onde eu desenvolvo algo, né? Mas tem um contexto de usuário comum, né? Perfeito. Interagindo ali no seu dia a dia. Melhorando uma planilha, melhorando... Embarcado no Office. Né? Exato. Então, assim, eu acho que é mais arriscado esse contexto mais leve, mais comum, do que o pesado. Mais rotineiro, né? Do que algo específico. Exato. Porque o algo específico, aquela pessoa vai ter uma dificuldade técnica. Ela vai consultar alguém. Em algum momento isso vai aparecer. O do dia a dia vai passar e você não vai ver. Eu brinco que a pergunta deixou de ser se a empresa usa ou não IA. A pergunta é quem está usando e quais dados você está utilizando. Exatamente. Meio que não dá para perguntar que empresa hoje não está usando IA, gente. Até sem saber está usando. Sem saber, provavelmente está usando. Até sem saber. E como você falou, de repente não é para fazer algo tão específico ou tão profundo como o desenvolvimento de uma aplicação ou alteração de coisa, mas no dia a dia de um relatório que o cara ele viu lá no Instagram, em algum lugar, que fala, olha, você precisa fazer os seus relatórios usando prompt e tal, e você viu aquele PDF que tá rodando aí, você pega, instala e coloca o seu PDF para rodar toda vez que você for utilizar IA. O cara ele vai pegar um papel que ele não sabe o que tem ali dentro direito e vai colocar lá dentro e você não sabe o que está rodando. Porque ele não tem essa noção. Aquele indicador, né, do financeiro, aquele indicador que mostra... eu quero realizar. Se comporte como um especialista de mercado e analise esses dados com... Pô, você está jogando dado ali, né? Então, informação da empresa, né? E talvez essa falta de visibilidade que o usuário tem naquilo que ele pode ou não, né, interagir, naquilo que ele pode ou não alimentar ali a base de conhecimento, LLM, é que a gente volta a falar da importância que é você trabalhar a conscientização, o letramento do usuário. Principalmente, assim, querendo ou não, quando a gente fala de um usuário mais especializado, como desenvolvedores e tal, você precisa ajustar o cara. Mas ele tem um conhecimento ali que ele pode fazer porque... Ele pode escolher não fazer aquele passo de segurança porque é mais burocrático, demora mais, mas ele sabe. Né? Quando você vai para o usuário final, cara, ele não tem noção de que aquilo existe. Eu preciso me preocupar com isso?
Mas eu estou perguntando só qual é a opinião dele nesse relatório que eu acabei de montar, que eu tenho que apresentar para o meu chefe. Se a conclusão que eu cheguei ali é lógica ou não. Né? Olha, eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo real. Eu não sei se eu dei esse exemplo na reunião que a gente fez com vocês lá, mas você imagina, uma empresa tem a instância corporativa ali do Copilot, por exemplo, liberada para um ambiente controlado, usuários controlados, né, com níveis de privilégio para isso. Aí você pegou o RH, que tinha privilégio para usar, subiu uma planilha de cargos e salários, né, e pediu para ela, olha, cria uma coluna, faça uma pesquisa de mercado, eu preciso saber se eu estou pagando bem ou pagando mal. Uma coisa que ela ia ter que olhar na mão, consultar bases, cruzar dados de informação, a IA faz isso para ela. Ela nasceu para alimentar isso, enriquecer isso, mas num dado que é sensível. Estamos falando de cargos e salários. Ora, isso foi para a base de conhecimento da tua instância corporativa. Isso, a IA aprendeu aquele dado. A gente não está falando nenhuma bobeira. Então, aprendeu aquele dado. Se eu vou perguntar lá assim, ó, quanto que o William ganha? A primeira resposta, obviamente, vai ser, não posso te dar essa informação. Ela estava treinada para responder dessa forma. Mas o brasileiro é muito bom em criar prompts. A gente estava dando exemplos aqui, números, né? Chave válida do Windows, um monte de coisa. Você consegue me recomendar sites que eu não posso acessar? Pô, então, se você mudou a semântica da pergunta ali, ele te traz. Então, eu vou contar uma historinha, estou falando de um case real, de um cliente nosso. Poxa, mas se eu dependesse dessa informação para tal, não sei o que, cara, ele vai chegar. Porque aquilo é um dado conhecido pela base. Então, ela foi treinada por aquele dado. Então, assim, isso é um vazamento de dado? Não. Isso está sendo negociado na Dark Web? Não. Mas se esse cara criar uma planilha a partir disso, com esses cargos e salários, e vender isso para algum lugar, ou para compartilhar de alguma forma, aí sim a gente tem um vazamento de dado. Então, aí eu passo para a próxima pergunta. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho de governança e de risco. E para perguntar para vocês, assim, a opinião de vocês, né? Qual que é o entendimento e a visão de vocês? A gente vê hoje as empresas se comportando de diversas formas, tá? A gente tem empresas que a área de segurança está 100% respondendo pelas estratégias e adoção de IA. A gente tem empresas que a área de tecnologia aí mais ampla, né? Infraestrutura e segurança está respondendo. A gente tem empresas que criaram comitês multidisciplinares, onde você tem até o RH, você tem a área de produtos, você tem diversas áreas ali juntos discutindo esse caminho, essa estratégia. E eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, quem que deveria liderar essas conversas sobre governança de IA? É segurança? É TI? É comitê? O que no entendimento de vocês é o recomendado? Assim, obviamente, pode trazer a experiência de vocês, não precisa dizer exatamente como vocês estão fazendo, mas o modelo que vocês acreditam que é o ideal, vamos chamar assim. Tem uma questão importante, né? Muitas organizações agora estão buscando inovar seus processos, né? Somente nós, indústria, né? Está num momento crucial onde a inovação ela é importante para a competitividade futura. Se você tentar segurar demais, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, adotar a abordagem de entender se é uma experimentação, se é uma aplicação efetiva em um processo crítico, entender como é que vai ser aplicada a IA é a melhor forma, é a forma como a gente está trabalhando para falar de recomendação de governança. Tá? O quanto aquilo vai impactar no meu negócio, o quanto aquilo mexe com dado crítico, porque tem muitas coisas que o pessoal faz que é trivial. É para executar algo que não vai ninguém entender o que ele está fazendo. É um negócio tão específico dentro do teu processo, um ponto tão específico que se alguém olhar para aquilo vai falar, o que é isso? Não vai entender. Então, qual que é o ponto aqui? Você entender a aplicação da IA, a forma de uso, o impacto daquilo e separar para você entender como é que você vai governar é extremamente importante. Não dá para pensar em fazer algo padrão para tudo. Mas nessa linha de raciocínio, ele é correto entender que um comitê multidisciplinar aproxima o entendimento de dor de mercado?
Eu acho que é pouco. É, né? É isso que eu tentei colocar, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de inovação na Ginomoto hoje, a gente faz o que a gente chama de fast track. Então, segurança já colocou os pontos principais de análise, o time de infraestrutura já colocou, e aí aquilo segue um caminho que, se tiver determinadas perguntas, a gente nem vai lá olhar. Ele segue. Ele segue para fazer a experimentação dele, ele segue para Você faz o MVP ali controlado, você vai validando, né? Ele vai fazer. Agora, se é algo que bate em alguns critérios, aí ele tem que vir aqui comigo. Aí eu vou olhar a solução, vou ver como tá, o que ele tá fazendo, que expertise que tem que ter, o quanto de segurança tem que ter naquele código. Porque senão você trava tudo. Você não vai ter condição de responder. Você vira um gargalo, né? Exato. Você não vai ter condição de responder. Então, a gente separar essas aplicações e separar o quanto aquilo é relevante, segurança contribui de fato, é extremamente importante para construir esse comitê. Então, agora, se você falar assim, não, é um processo estabelecido que a gente vai mudar e implementar IA. Aí é diferente. É um processo de valor, está na cadeia de valor. É outra estrutura. Outras pessoas precisam decidir aquilo. Perfeito. Outras pessoas precisam considerar sobre aquilo. Quem vai dividir esse risco, né? Exatamente. E para você lá, Giba, como é que é isso? Só. Cara, eu entendo assim, tem que ser um comitê multidisciplinar, como é um comitê de risco. Exato, não é só a segurança Não é que só responde, segurança né? que vai falar, não é só TI que vai falar, a gente tem que ouvir o nosso cliente interno também. Porque a definição vai vir muito dele. Segurança não pode impactar o negócio, né? Eu não posso minar a inovação ou minar a solução lá na ponta que vai melhorar o negócio, vai trazer mais resultado para a empresa. Mas o negócio também tem que ouvir que segurança, que aquela inovação pode trazer um risco, e esse risco a gente tem que, de alguma forma, tentar tangibilizar dentro do comitê de risco e dentro do comitê para essa parte de governança de IA também. E aí eu vou complementar aí a tua resposta, né? Na verdade, a resposta de vocês, com uma visão que a gente tem recebido, assim, o feedback que a gente tem recebido dos clientes que a gente tem conversado, né? Acho que uma grande estratégia que esses clientes que a gente tem falado têm adotado e tem funcionado, pelo menos no feedback que a gente recebe, é aproximar segurança do dia a dia, né? do usuário. Então, esses comitês que estão sendo criados, ou essas iniciativas que as empresas estão tendo, como o Fast Track, né, que é para você acelerar ali as MVPs, né, e tal, eles buscam, na prática, se a gente for pensar, o entendimento real de uma dor que vai ser atendida. Então, assim, cara, você quer usar IA? Beleza. Para quê? Qual é a dor que você quer endereçar com o uso dessa IA? E aí, com essa pergunta simples, você consegue validar muita coisa e criar procedimentos e governança para isso. Eu costumo dizer o seguinte: governança não pode ser uma etapa final. Ela tem que ser parte do processo. Sim. Se governança da empresa, vocês que estão assistindo a gente, ela é parte final de avaliação, esquece. Segurança, tecnologia, vai virar o vilão da história, porque você vai ser o cara que vai dizer não. Você vai ser a pessoa que vai olhar para o processo e falar assim: não, risco, vulnerabilidade, não podemos aceitar. Aí você perdeu 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas alguém fazendo alguma coisa, para no final você dizer que não serve. E não serve não é porque não é bom, não serve porque não é seguro. Então, se você traz política e governança somente para a etapa final do processo, você está correndo o risco de não ter soluções que endereçam dores do mercado, dores de vocês, porque você não pensou em segurança durante o processo, porque você não pensou em governança durante o processo. Então, uma dica que eu posso dar de feedback que a gente tem recebido cara, você ter uma segurança, uma área de tecnologia, ou ter esses comitês sempre muito próximos do usuário final para entender essas dores, para entender o que você busca endereçar. Você está usando IA para acelerar ou para automatizar um processo que é repetitivo?
É uma tarefa que você faz ali todo dia, você está pegando um notebook LLM da vida, um cowork da vida para poder te ajudar. Cara, show de bola, vamos entender, faz sentido. Se eu perder um cara que nem você, uma pessoa que poderia estar pensando numa estratégia diferente para fazer um negócio ali que ele é repetitivo, cara, legal. Agora você vai mexer no processo da empresa? Está no caminho crítico do meu negócio? Cara, calma aí. Então vamos entender primeiro, se o que você quer usar é a melhor solução, é a melhor IA para isso. E aí, por exemplo, no assessment que a gente faz, né, até comentei isso com o Giba lá e a equipe dele, um dos entregáveis é um modelo de arquitetura sugerido. Você quer gastar quanto de token? Você está disposto a quanto para gastar? A gente dá um exemplo de uma empresa agora nos Estados Unidos que liberou o uso do cloud e pagou $500 mil no primeiro mês. E estão dispostos para isso? Tem caixa? Então, assim, endereçar, entender quais são as dores que vão ser atendidas pelo uso de IA faz total sentido para você criar política, para você criar governança e principalmente para você definir qual é a tua arquitetura de IA. Eu vou para o modelo interno, eu vou para o modelo cloud, eu vou para o modelo híbrido, eu vou desenvolver algo que vai ficar aqui dentro. A gente estava falando com o pessoal do judiciário, né, brasileiro. Cara, uma preocupação de soberania digital, onde é que estão os meus dados hospedados e tal, esse tipo de coisa. Todo mundo partindo para uma arquitetura interna. Tá, bicho, mas assim, você criou uma arquitetura interna, você acha que você está seguro. Essa arquitetura, esse modelo, essa LLM que você construiu, ela está consultando o quê? Uma base de conhecimento interna? De bola. Como é que você alimentou essa base de conhecimento? Ah, não, ela está buscando... Cara, não está dentro. Então, assim, não está dentro de casa. Você está jogando isso de alguma forma na rede. Então, assim, trazer essa reflexão, trazer esse feedback dessas experiências positivas de como as empresas têm feito, eu acho que faz total sentido, né? Segurança não precisa ser o vilão da história. TI não precisa ser o vilão da história. A gente tem que trazer, se aproximar do usuário para entender quais dores ele está buscando endereçar. E eu aproveito para fazer a próxima pergunta, que é, vocês acham... Eu estou rindo porque eu já recebi diversas respostas para essa pergunta. O board, o conselho, ele realmente entende o risco de IA? Ou ele está preocupado na próxima rodada de tênis que ele vai ter com os amigos que são conselheiros ou diretores de outras empresas, está todo mundo usando IA e eu não estou usando? Ou seja, eu quero surfar o hype ou eu estou preocupado e eu sei quais são os riscos? Eu entendo que pode acelerar o meu negócio, mas eu entendo os riscos associados a essa adoção. Aí, de forma genérica, tá? Não precisa falar assim, o meu board lá, não. Que eu tenho visto no mercado, né? Vocês podem trazer essa experiência. Mas, na prática, eu queria entender como é que vocês estão olhando para isso. Eu penso que o board, ele tá pensando no negócio. Ele quer acelerar, ele quer colocar a implementação. Eu já vi muito caso de... vir top-down, vocês têm tanto tem que usar e quem não está usando a IA, eu quero relatório de uso da IA porque é isso que vai alavancar o negócio. Eles não estão preocupados com o risco, eles não têm essa visão do risco ou de tangibilizar esse risco. Até porque, Giba, vamos ser sinceros aqui, né? É um gap histórico, vamos chamar assim, da área de tecnologia de conseguir tangibilizar risco para negócio. Eu me lembro, nesses anos todos que eu trabalho com tecnologia, já participei de diversas reuniões de diretoria, de board, de conselhos, onde o cara, o CISO, o gerente de segurança, ele chega lá com um relatório com 3.000 vulnerabilidades. Primeiro caso, cara, isso tudo, mas eu te dei milhões de orçamento para você. Tem gente que ainda tem 3.000 vulnerabilidades. Cara, 3.000, dependendo do ambiente, não é nada. Essas vulnerabilidades estão no teu ambiente de desenvolvimento, estão no teu ambiente de produção, de homologação. Onde está isso, né? Então, sempre foi um gap aí, estou dando a minha opinião, tá? Que a gente até trabalha muito bem na Vortex, nos relatórios que a gente faz de gerência de serviço, mas que é traduzir risco, vulnerabilidade, exposição em risco de negócio. Sim. É o quanto o meu negócio pode ser impactado. Então, eu concordo contigo, a maioria dos conselhos, dos boards não estão preocupados, não estão preocupados, é uma palavra forte, mas não tem essa visibilidade ou entendimento, muito mais por um gap histórico de tecnologia não catequizar o negócio, não trazer essa cultura de risco de negócio
e aproximar isso para eles, porque senão isso é intangível. Sim. Né? Não é comum, e aí a gente faz isso muito bem também, é você falar para um gerente de segurança ou para um CISO e conversar com o cara sobre BIA, sobre PCN. Né? O desafio, que empresa de segurança, tirando uma Big Four da vida, vai chegar para você e vai te questionar. Peraí, esse teu ativo aqui está no caminho crítico do teu negócio? A maioria das empresas não sabe nem qual que é o negócio fim do cliente. Ela mensaliza um ciente, gera um monte de alerta e toma aí, trata isso. É isso aí. Então, a preocupação com o negócio ou o caminho crítico disso ajuda a tangibilizar isso. Né? E aí, William, o que você acha desse bate-papo aí que a gente está tendo? Eu vou contar uma historinha para vocês. Boa, tá? adoro. Esse eu posso falar da Ajinomoto, não tem problema nenhum. Nosso CEO hoje global, ele estava no Brasil alguns anos atrás, né? E lembra a história do ChatGPT que eu contei aqui, né? O posicionamento dele, ele é um cara de pesquisa e desenvolvimento. Ele desenvolveu um dos melhores produtos que tem na companhia. Ele virou para mim e falou assim, é uma ferramenta de inovação. A nossa empresa nasceu de uma inovação. Incrível. Para nós é estratégico ter a ferramenta. A partir dali, foi, sim, senhor, ok. Então, como é que a gente se posiciona, né? Junto com os heads ou os executivos que estão nos processos de negócio, apoiá-los a avaliar o risco. Então, eu faço parte da avaliação do risco. Eu não faço ela inteira. É um risco de negócio, né? Exato. Tem que ter um negócio envolvido, né? Exato. Você tem que ter diversas pessoas falando. A gente volta para a questão do comitê. A Ajinomoto vem de segurança? Não vem. Então, como é que você vai responder pelo negócio da empresa? Então, assim, é isso. É trazer para o debate essa visão multidisciplinar, porque o negócio é feito de diversas áreas. Então, quer dizer, o board está vendo essa aceleração, a inovação, né? E vocês estão ali vendo a exposição e o risco. E aí conscientizar e trazer para a mesa. O desafio é equilibrar isso, né? O negócio e equilibrar essa balança. Eu né? comecei o nosso bate-papo falando exatamente isso. Qual que é o desafio? É você equilibrar a velocidade, aquilo que impulsiona a aceleração do negócio, com o nível de exposição que você está disposto a ter. E esse é o grande desafio. Mensurar isso. E vocês, como segurança, trazer essa visibilidade sobre esse tema. O meu papel, cara, foi perfeito, assim. O meu papel cara, aqui, ó, levantar a mão aqui, ó, red flag aqui para o uso disso, por isso. Aí, mas isso vai acelerar a essa velocidade o negócio. Cara, é um risco que eu estou disposto a assumir? É ou não é? Vamos dar esse passo, vamos para frente. Não é. Vamos segurar aqui até a gente ter processos, ferramentas, enfim. Mas pelo menos vai estar mapeado e vai estar claro para todos. Perfeito, é isso. E não é uma isenção de responsabilidade, né? Sim. Não é. Então, assim, a gente tem que lembrar, quando a gente fala desse tema, né? Assim, claro, a gente vai sempre trazer a visão do que pode acontecer. E o negócio pode comprar, não tem problema, mas a gente tem a responsabilidade de monitorar, a gente tem a responsabilidade de saber o que está acontecendo, né? Pensar nos planos lá, o que vai fazer, como é que vai fazer, que a gente vai adotar, qual... E a gente está vendo um movimento, né, de todos os fabricantes, né, pensando muito nisso, né? Então, criando meios e ferramentas, né, para que possam ajudar, né, as equipes de segurança das empresas a criar essa gestão, ter esse controle, né, o maior possível, né? Então, se você pode ver para todos os fabricantes, está todo mundo lançando aí, né, as suas iniciativas, os seus módulos para ajudar, né, vocês nesse desafio que é muito grande, né? Então, aí vem o que o Elosta está falando. Essa parte desse assessment para você conseguir entender, ver qual que é a sua posição, em que momento vocês estão e na realidade, quais são as melhores ferramentas, o melhor caminho para você seguir, né? Então, até isso está difícil para você conseguir direcionar esse caminho, né? Na prática, né, o que a gente faz, né, nesse assessment? A gente, o objetivo não é vender um produto, né? Não é esse. Né?
dar visibilidade frente a alguns frameworks de mercado, não é uma metodologia que o Vitor, né, que o Vitor Elosta inventou. A gente vai olhar, NIST AI, a gente vai olhar ISO 42000, né, vai olhar para LGPD, vai olhar para OASP LLM, vai olhar para uma série de frameworks e vai dar visibilidade para da empresa como é que ela está de aderência ou de maturidade frente a esses frameworks. Esse que é o primeiro ponto. Uma coisa que a gente faz muito interessante nesse assessment é dar uma visão tridimensional das respostas. O que é uma visão tridimensional das respostas? Não é uma resposta binária sim ou não. É uma resposta que ela está orientada para a política, ela está orientada para a governança, ela está orientada para o enforcement ou para a auditoria. Muitas das vezes o teu gap é política. Ou o teu gap você tem política, o teu gap é governança. Ou você até tem política, você tem governança, mas você não tem formas de garantir que aquilo está sendo executado. Então, o teu gap é outro. Então, a gente traz essa visão para justamente dar visibilidade, né, e conhecimento a todos de como é que eu estou. Ah, Vitor, como é que está o resultado dos assessments que você tem feito na maioria das empresas? Cara, o resultado é ruim. É algo muito novo. É algo que as empresas estão tendo que correr atrás. A gente começou o bate-papo aqui falando disso. Mas é muito melhor eu ter visibilidade do quão ruim eu estou, ou se médio estou, ou se bom estou, do que não ter visibilidade nenhuma e achar que estou bem. Então, a falta de conhecimento nesse caso, na maioria dos casos, né, ela é muito mais perigosa do que você conhecer que você está ruim. E aí, eu faço aqui uma provocação para que vocês comentem, que eu acho que está exatamente ligada ao que a gente acabou de falar. A maioria das empresas, ela não sabe diferenciar ainda adoção de IA e governança de IA. A adoção de IA é relativamente fácil. Você vai pegar uma IA, você vai acessar e, você adotei IA. Governança exige processo, exige política, exige, muitas das vezes, até ferramenta. E as empresas não enxergam isso muito claramente. Como é que é para vocês essa divisão? Vocês têm essa... Assim, aí não só vocês, mas a companhia, né, as pessoas que estão ali envolvidas nesse processo, esses comitês, tem noção do que é governança, do que é adoção de IA? Quando você vai discutir com um comitê, você está discutindo adoção, você está discutindo governança. Como é que está isso para vocês hoje? Todos os conceitos são muito novos, né? E a gente está falando de indústrias que o objetivo delas não é produzir IA. Perfeito. Né? É meio para um fim, né? Isso aí. Então, de novo, né? Acho que quando eu converso com os times de engenharia, que são grandes adotadores de IA, né? Eles consomem IA, que é uma beleza. Eles têm esse conceito um pouco mais aflorado, de saber o que é uma governança de IA, o que é uma adoção de IA. E eles são, como nós, mais técnicos, né? Criteriosos. Agora, para os executivos, de verdade, eu nem espero que eles saibam. Se eu tiver um executivo que saiba isso na minha organização, eu acho que alguma coisa não está indo muito bem. A não ser que seja o cara da inovação que cuida de IA, né? Talvez eu não esteja fazendo o meu trabalho direito. Né? Porque tem um executivo que está querendo falar coisas que eu deveria levar soluções para ele. Sim. Acho que... Não sei se eu estou sendo muito pretencioso aqui. Não, mas eu acho que está tá correto. Acho que você tem que fomentar esse tipo de pensamento. Nós precisamos resolver e falar, precisamos fazer isso aqui. Isso por isso para funcionar de tal forma, isso para funcionar de tal forma. E a nossa organização seguir de tal maneira. Caminha desse jeito. Né? Caminha desse jeito, tem esse direcionamento. Né? Porque se ele chegou a entender o que é a diferença de adoção e governança, significa que ele já teve a dor grande. Ele já pesquisou em algum lugar, né? Já está sofrendo. Para você, Giba, como é que é isso aí? Cara, eu acho que a adoção, o usuário já adotou e já está lá. A gente não está discutindo adoção, porque o usuário já adotou. Ele adotou em casa, adotou no celular e muitas vezes adotou lá no equipamento corporativo. O que a gente está discutindo de fato é a governança. Como é que a gente governa essa IA adotada? Pode todas? Não pode todas? O que pode colocar? O que pode compartilhar? Eu posso subir arquivos em todas ou não? A gente está nessa fase de governar. Como é que a gente coloca os guardrails, principalmente para as IAs públicas, quais os usuários vão acessar e como que eles vão acessar, o que eles vão estar usando lá. Eu costumo dizer o seguinte, né? Sim. E aí, voltando ao paradoxo produtividade e proteção, né? Segurança.
a gente está automatizando produtividade numa velocidade muito mais rápida do que a gente está automatizando segurança. Sim. Isso tem muito a ver com o que a gente falou no início, que é o fato do usuário ter adotado isso primeiro e depois a gente está falando de governança. Então, essa é uma questão muito forte em todas as empresas, que todo mundo está vivendo exatamente essa fase. Quando a gente fala de segurança, SOC, operação, automação, vou comentar uma frase e vocês concordem ou não. A IA está ajudando os times de segurança ou apenas aumentando a velocidade da corrida? Ou seja, está me ajudando ou só está me fazendo correr mais rápido? Né? E eu tô não cheguei em lugar nenhum ainda, eu só tô correndo mais rápido, tô me desgastando mais. O que vocês acham nesse sentido? Eu tenho os dois cenários. Boa. Eu tenho os dois cenários. Quando a gente pensa em análise comportamental, tá ajudando. Tá? Então, quando eu uso... Entender padrão, né? Isso. A IA para entender o padrão do meu usuário, para me dizer, esse cara tá fugindo do padrão. Esse processo aqui não faz isso normalmente. Ela me ajuda bastante, porque isso é muito trabalhoso, isso é muito difícil de fazer, né? Agora, quando a gente fala do que a gente conhece como tradicional, em segurança, não tá ajudando muito, não. Tá ajudando só correndo, né? Então, o que a gente tem... Tá ajudando o atacante, né? Não sei bem se é o atacante, mas para mim não tá me ajudando. Porque, a velocidade que a gente tem, novas coisas acontecendo na web, né, na internet, fora da organização, os nossos sensores, filtros, seja o que for, não acompanham de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu vou descer um pouquinho aqui, né? Então, a IA dos nossos fabricantes, que deveriam fazer as classificações lá dos sites, só para falar de conteúdo de filtro web, assim. não dá conta do que tem de problema de categorização e site não categorizado, isso afoga o time de segurança. Porque o usuário quer acessar, você precisa parar para analisar, validar, ver o né? que é e tal. Quando deveria ter uma inteligência artificial funcionando num produto para resolver esse problema. E poderia resolver. Né? Eu costumo dizer que é um paradoxo, né? A mesma IA que ajuda o SOC, acelera, né? Ela também aumenta a pressão. Então, assim, porque você tem todos esses ambientes evoluindo e mudando de forma, numa velocidade que você não consegue humanamente, sem o uso de uma IA do outro lado, acompanhar, mas essa pressão, ou seja, essa pressão aumenta muito. E aí, Giba, o que você ia falar aí do atacante? Não, eu ia falar que hoje o atacante ele já tá usando, né? Ele não tem filtro, ele não precisa pensar em governança. Ele não tem política, não tem nada, política, né? tem guarda-reio, não tem nada, ele só tá... Nem horário, né? Nem horário. Ele faz o que ele quiser na hora que ele quer. E aí, com isso, escala absurdamente. Você não consegue responder no nível humano os ataques do jeito que tá vindo em velocidade de máquina. E aí, por exemplo, eu estava comentando também numa conversa, você tem um dado público, se não me engano, da IBM, né, do tempo médio, né, que um atacante fica dentro do ambiente para até virar um incidente, né, 280 e poucos dias, 200 e tantos dias. E, cara, exatamente o que o William falou, né, se você tem a IA nessa análise de comportamento, por mais que você tenha ali um atacante com uma credencial válida, se conectando no horário comercial, simulando ali o comportamento do usuário, em algum momento ele vai tentar uma senha, não vai funcionar. Em algum momento ele vai tentar fazer um download de alguma coisa. Então, assim, cara, a gente está falando de 200 e tantos dias dentro do ambiente até que isso vire um incidente. É muito tempo. É muito tempo. Isso, para mim, mostra uma incapacidade que a maioria das empresas, ou grande parte das empresas tem hoje, nessa análise de comportamento. Né, de você ter uma ferramenta, um parceiro do lado ali que te ajude nesse ganho de maturidade, para que você consiga ter essa visibilidade. Sem isso, não tem como. E aí isso entra na próxima pergunta, que eu ia falar, embora já saiba a resposta, mas eu queria muito ouvir a opinião de vocês, um SOC tradicional, ele consegue acompanhar esses ataques acelerados por IA?
meio que eu já respondi, né? É impossível. É impossível. Mesmo com a IA, existem estudos que mesmo com a IA, a segurança da informação ainda não consegue responder na velocidade que os ataques acontecem. Então, do tradicional, com pessoas ali olhando o CIEM e alerta... Vou te dar um dado, Giba, que é muito legal. Depois eu vou te buscar a referência certinha para te passar, mas tem um estudo, não direto, porque são estudos distintos, mas se eu usar uma IA para atacar, eu demoro 8 minutos para conseguir um ataque bem sucedido. Se eu usar a mesma IA para defender, eu demoro 14 minutos para defender. Então, a gente sempre está atrás. Então, assim, eu já tenho uma disparidade usando a mesma tecnologia, tá? Usando o mesmo recurso tecnológico que é uma IA. Se eu não aplicar inteligência nisso, se não trouxer contexto, se eu não trouxer inteligência, se eu não trouxer comportamento, se não tiver... cara, esquece. A gente sai atrás. A gente já sai atrás desde que existe segurança, né? É uma máxima que a gente fala também, que é o atacante tem que acertar uma vez, né? Sim, a gente tem que defender todas. Então, assim, é um trabalho ingrato, vamos chamar assim, ingrato, né? Então, não sei por que a gente tá aqui. Cara. É o goleiro que toma aquele frango, né? Defendeu todo. Tomou um gol. Tomou um gol, perdeu o jogo. Já era. E aí, William, você concorda? Só que o tradicional dá conta disso aí? Certeza que não, né? Certeza que não. Precisa repensar os modelos, né? E, de novo, né? Assim, a inovação que traz a IA dentro do ambiente, dentro do cenário externo também, quebra todo o modelo do SOC. Sim. A verdade é essa aí. Aquela estrutura de... Receber log, tratar log com uma determinada característica, uma determinada regra de análise. Acabou. Não tem como. Então, assim, se você não tiver uma ferramenta que consiga olhar... aqui eu não estou falando de ferramenta, pelo amor de Deus, mas que consiga olhar para se você tiver meios para essas variáveis de análise dentro dos dados que ele tem, do contexto de negócio, né? E comportamento, não vai. Porque, assim, a gente não falou aqui, mas se você não conhece a identidade do teu usuário, já começou mal. Você não sabe quem é aquele cara, o que ele faz na organização. Sim. Você já começou perdendo. Ao que ele deveria ter acesso ou não, né? Você não discutiu isso antes. Já começou, porque você não vai saber se aquilo ali que ele... foge um padrão comportamental ou não, né? De fato, válido ou não. Primeira coisa é entender como é que todo mundo trabalha, como isso procede, ter essa visão, essa identidade, para depois você entender o comportamento. Se você não consegue ter isso... E é humanamente impossível você conhecer os seus, sei lá, 7, 10, 15, 20 mil usuários. Você vai ter que ter... Você não quer falar ferramenta, mas... Tem que ter ferramenta. Posso falar um exemplo? Pode. Um exemplo pequeno. Pequeno. Um usuário que ganhou uma permissão de acesso. Se você não conseguir olhar na sua ferramenta que dá autorização e aprovação para isso, para ver se aquilo está aprovado, já começou mal. Você já tem um gap no teu ambiente. Né? Então, daí para frente vai. Então, assim, eu tô falando de um negócio simples, né? Assim, o cara ganhou um acesso. Não era para ele ganhar esse acesso. Tá aprovado? Putz, eu não consigo ver. Aprovou, né? Tem que chamar um analista para olhar. Cara, já foi. Já foi. O ataque já aconteceu. E você nem sabe, né? Esse é o ponto. Já foi. E aí, olhando para esse contexto de IA, olhando para esse contexto de SOC, não necessariamente um SOC interno, mas vocês têm a estrutura de vocês hoje de analistas, especialistas internos. Vou falar uma frase que vocês me digam se está certo ou não. Sou um analista de SOC, a gente recebeu aqui no chat agora, ao vivo. Ó. Sou um analista de SOC N1. Preciso me preocupar em manter meu emprego com o uso de IA? O que vocês acham? Eu diria para ele que não, mas... Não agora, né? Não essa semana. Ele precisa mudar a visão do que é o emprego dele. Né? Então, assim, acho que o analista de primeiro nível do SOC, ele vai deixar de operar, visualizar alertas para ser o cara que vai apoiar na supervisão dessa IA. Sim. Né? Querendo ou não, a gente pode falar
O quanto a gente quiser de agentes, de agentes supervisórios, gestão por agente, ainda assim precisa de alguém que conheça da prática, conheça... Precisa ter o olhar humano, não tem pra como ajudar, automatizar tudo. Né? Isso aí. Para ajudar a acelerar aquele processo e apoiar a evolução daquilo. Então, eu diria isso para ele. Assim, vai estudar um pouquinho mais, né? Um pouquinho Faz mais. sentido, né? Me agradece depois, mas dá uma estudada, dá uma analisada nisso daí que você vai me agradecer no futuro. Sim. É aquilo que o Eloy falou logo no início, né, da nossa conversa, porque o cara que está usando lá a IA, né, ou quem está supervisionando, ele tem que ter o domínio, né, do que aquela IA está fazendo ali, porque a resposta dela vai ser diretamente, né, como fala? Vai ser diretamente Tá ligado, é proporcional. assertiva, né? De acordo com o que com o que ele tem de entendimento. Porque, é o que você falou, não adianta só colocar lá para ela automatizar ou supervisionar. Alguém vai ter que estar supervisionando ela e vai ter que entender se tudo que ela está fazendo está correto ou não. A correlação que ela está te entregando, o pensamento que ela está te entregando, é isso. Eu preciso conhecer, além da minha arquitetura, além de como as coisas funcionam, eu preciso entender como é que a IA age. Sim. Eu estou contratando capacidade de ferramenta. Sim. E se eu não entendo aquilo que faz, cara, não adianta, né? É uma máxima do... E ela está fazendo, e você vai usar essa IA para você automatizar processos de resposta e melhoria. Então, se você não tiver domínio sobre isso, será que o que ela está tentando ajustar ou resolver está sendo assertivo ou não? Aquela máxima, né? De a IA vai substituir o meu emprego, eu vou perder o meu emprego para uma IA, um robô vai fazer aquilo que eu faço hoje, né? Cara, não necessariamente. Ele vai sempre precisar de alguém ali por trás. Então, mas será que vai ser o N1? Perfeito. Então, existem funções que vão deixar de existir por uma questão óbvia de poder de processamento. Ponto. Não dá para você comparar o que uma IA pode fazer com o que um analista pode fazer. Então, assim, a gente faz um exemplo de, sei lá, que a gente faz de resposta automatizada há muito tempo sem esse hype de IA, exemplo. Então, uma credencial vazada, meu time de thread Intel lá pegou essa credencial vazada, eu me conecto ao AD do cliente, eu valido aquilo, eu bloqueio e faço reset de senha em 45 segundos. Eu já faço hoje. Quanto tempo um analista N1 pega uma lista de 150 credenciais vazados, estou sendo bonzinho, porque é sempre muito mais do que isso. Manualmente, como é que ele valida se é um usuário que existe, se ele está ativo, se ele não está ativo? Na mão, estamos falando de algumas horas. Sim. Isso se o alerta não chegar na sexta-feira às 5 da tarde, virou segunda. Para o cara olhar. Cara, credencial é um dos principais vetores de ataque. E assim, é algo que dificulta a gente que trabalha com segurança, porque você tem um acesso válido de uma credencial que existe, de um usuário que está ativo. E aí, se o atacante tiver... está de férias ou está trabalhando? E se o atacante tiver minimamente uma inteligência Sei. aplicada, ele vai se comportar como aquele usuário. Sim. E aí, como é que você pega isso? É muito mais difícil. Você vai pegar num desvio padrão ali que possa acontecer, mas se esse cara souber e for um ataque direcionado, não for alguém ali fazendo um movimento aleatório, um ataque aleatório, eu quero pegar a Ajinomoto. Então, eu vou entender qual é o usuário, eu vou entender qual é a função dele, eu vou entender tal, e vou me comportar. Cara, esquece. Vai demorar muito para pegar. Né? E é nesse sentido a provocação. Acho que assim, ele tem que se preocupar, eu acho que precisa se preocupar no intuito de crescimento de carreira. A função exatamente que ele exerce hoje não vai existir mais. Ele precisa entender como é que a IA funciona, ele precisa entender o ecossistema, ele precisa entender a arquitetura, ele precisa entender como é que ele orquestra isso. Sim, agora é a minha vez de fazer uma provocação. Faça, por favor. Pensando em mercado, se aí você tem o N1 que não vai mais existir porque você tem agentes que vão operacionalizar todo... Como é que o N1, que está em início de carreira, como é que ele sobe para um N2, N3? Se ele não vai ter essa base ali do N1... Perfeito. Que muitas vezes a gente tem, por exemplo, o William deu essa experiência dele, que nos tantos anos que ele tem de experiência, ele veio de infraestrutura, foi migrando para chegar em segurança. Sim. Ele tem esse background de infraestrutura que ele conhece o negócio. A maior dificuldade que a gente vê hoje, até para contratação, é o cara sair de uma faculdade ou sair de um negócio sem esse background, sem essa experiência. E aí, como é que o cara querendo entrar como especialista, o cara querendo entrar... Mano, você não sabe nem como é que faz o básico do negócio. Sim. Então, acho que assim,
Aí a gente entra, ô Giba, numa discussão de formação acadêmica, onde eu acho que os cursos precisam se preparar um pouco melhor, né? A dar essa base, obviamente, não tão prática, mas pelo menos teórica, de como é que as coisas funcionam. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho 2 filhas. Se amanhã ou depois, sei lá, eu vou pedir para ela... A gente gosta muito, por exemplo, de churrasco lá em casa. Então, a minha filha vai fazer um churrasco. Se ela não tiver a experiência do que é um churrasco bom, ou se eu não ensinei para ela o que é um churrasco bom, ela não vai fazer um bom. E nem, mesmo que ela contrate alguém que faça por ela não vai ter capacidade de julgar. De julgar se é bom. Isso que ela faz, você não sabe se tá bom ou se é bom. Né? Assim, qual parâmetro? O cara pegou uma carne de segunda, botou mal passada para ficar molinha, te vendeu como picanha e acabou. Então, assim, tem que saber fazer. Você ter a prática, é ideal. Mas tem que conhecer, pelo menos. Tem que ter passado um perrenguinho ali, né? Tem que ter passado um incidentezinho ali. Quem nunca, né? Aí a gente cresce. Mas a gente tá enfrentando, e é uma realidade, uma geração que não passou por isso, cara. Sim. Uma geração que nunca pegou um incidente, que nunca pegou uma sala de guerra, sabe? Que nunca pegou um domingo de Páscoa com incidente, sabe? Natal. Um feriado, um Natal. O cara não sabe o que é isso. Não sabe o que é um tabletop? Você falar com o cara, se acontecer isso, isso e isso, o que eu preciso fazer? Barata voa. Ninguém sabe o que acontece. Então, assim, e aí, respondendo a tua provocação, acho que é parte responsabilidade das faculdades, né, dos cursos ali, de ter essa preocupação, de ter esse viés. Que, cara, sejamos práticos, né, e não ingênuos. Só vai vir se um professor tiver essa visão, se um coordenador de um curso tiver essa visão prática, e que eu vejo de forma acadêmica cada vez mais distante da prática, né? Você tem acadêmicos sendo formados sem experiência prática, dando aula para outros acadêmicos e um ciclo que vai se escalando, né? Você não tem um cara de mercado que hoje ocupa uma... Quando a gente fala de MBA, de especialização, muito menos, quase zero. Sim. Você geralmente tem um cara de mercado que ainda está trabalhando, inclusive trazendo esse viés. Mas quando a gente traz para o nível mais básico, até técnico, antes até do nível superior ali, cara, é o acadêmico dando aula para o acadêmico, que você pergunta na prática o que o cara fez, é o cara que está vendendo curso de como ficar rico e não é rico. Quer dizer, no final você vai ter que contratar aquela pessoa e qualificar internamente. Exato. É o que, na realidade, acaba acontecendo, né? É o que acontece. Né? É o que acontece. Você vai trazer um cara cru de mercado, o cara acabou de sair da faculdade, ele vai ter um básico, uma visão, mas você vai ter que ensinar ele ali dentro para trabalhar nos moldes e nas necessidades da sua empresa. É difícil hoje você contratar, qualificar e depois reter, né? Sim. Porque no mesmo momento que você contrata e qualifica, o mercado se abre para essa pessoa, né? Todo mundo quer o cara qualificado. É você que preparou o cara, né? E você que preparou. Então são desafios, né? Aproveitando... qualificar e reter esse... Exatamente. É mais difícil. A gente vive isso direto, né? Você forma o cara e você dá experiência pro cara e o mercado absorve ele de uma outra forma. O cara recebe uma proposta. E o cara também não tá preocupado em... Não tem uma dívida de gratidão com você porque você ensinou a ele o que ele sabe hoje. Não, isso acontece muito. Agora eu queria pegar um pouquinho, ou na verdade concatenar esse assunto todo que a gente está falando aqui de com uma realidade crítica e operativa de vocês que são indústrias, tá? Então quando a gente fala de TI, o impacto é o vazamento. O grande impacto é o vazamento de dados. Quando a gente fala de OT ou de ambientes críticos, o grande impacto é a interrupção operacional. Como é que vocês enxergam essa diferença aí entre uma coisa e outra? Sem briga para responder, pode ficar tranquilo. Interrupção operacional pode acontecer por conta de decisão ou de processo automatizado erroneamente, talvez, por conta da qualidade dos dados que foram treinados da IA. E é algo que impacta direto o negócio, né? Você tem uma máquina... Mas você já vê hoje a galera preocupada com isso? A questão é assim, por exemplo, se eu fizer um corte no tempo aqui, olhar, 6 meses atrás, tá? Não vou muito longe não, 6 meses atrás, eu via muito
uma realidade mais criteriosa, mais, sabe, assim, com medo. Ah, não vou usar IA no meu ambiente crítico, estamos muito distante disso. Não estou muito... Ah, indústria 5.0, calma, você está lá na frente, vamos olhar aqui com calma isso. Cara, se for fazer um corte para a semana passada, que eu estava falando com uma indústria, já tem coisa pra caramba rodando. E aí, faço um paralelo com ele aqui, cara. Os engenheiros são os que mais estão consumindo esse negócio. Então, assim, a minha preocupação é o quanto isso ainda está distante de virar uma realidade operacional. Por enquanto, eu acho que ainda está numa fase experimental. Eu estou modelando, eu estou criando algumas coisas. A gente já tem linhas de produção que usam, já tem algumas coisas que estão minimamente utilizando IA. Falta ainda clareza ou uma regulação específica também. O Brasil não tem isso muito claro, né? Então está todo mundo um pouco com medo de implementar IA e depois ter que retroceder porque sai uma regulamentação que me exige algo que eu não pensei e fiz. Então é mais nesse sentido, assim, né? De como é que vocês estão vendo isso. Lá para você, William, é uma realidade, você já até comentou, né? Mas para fechar essa lógica, você precisa lembrar que usualmente indústria de alimentos, indústrias farmacêuticas, elas têm uma regulamentação que elas têm que atender. Perfeito. Já existe, Isso, né? não tem como. Sim. Independente do que você for aplicar, você precisa tomar o cuidado com o teu produto, né? Com a qualidade dele. E isso é muito forte lá pra gente, né? Então, assim, a gente tem negócios que vai de produtos de alimentício a insumos farmacêuticos, né? Então, o nosso leque lá é bem grande. Então, o que o pessoal tem essa preocupação? Então, assim, tem a aplicação da IA. Ela vem apoiando produtividade, né? E quando ela está dentro do processo mesmo, no processo, ou seja, eu estou falando que ela influencia na qualidade final. Se um erro de IA pode me gerar uma perda operacional, pode me gerar uma parada de linha, pode me gerar um produto com uma variação de qualidade, ela é supervisionada ainda. Tá? Então, ainda na nossa indústria, ela está sendo supervisionada, ela não anda sozinha. Sim. Então, ou ela não toma decisão ainda de fazer a regulagem sozinha, ela pede te recomendo que você faça um ajuste aqui, e aí o cara aperta um botão... Ainda tá na camada da análise ali, né? Da crítica, da sugestão, da orientação. O operador aperta o botão, e aí sim, ele, ok... Eu tenho essa percepção, ainda está distante de uma linha de produção 100% tocada, automatizada ali por IA. Acho que a gente ainda está distante disso. Por IA, eu acho que sim. Automatizada... Não, automatizada no sentido assim, por decisões de IA. Né? Assim, automatizada elas já são, a maioria, né? Em níveis diferentes. Né? Se a gente for para a indústria automobilística, por exemplo, você tem uma linha de produção, um carro sai pronto do outro lado, totalmente automatizado. Recebe o projeto, tudo e sai pronto. A questão é mudar o processo no meio do caminho porque uma IA entendeu que tem que ser diferente em algum momento, por uma variação. Acho que essa realidade a gente ainda está... Quando eu falo distante, cara, distante em tecnologia... Não são anos, né? São semanas, são meses, são horas. Então, assim, distante no sentido assim, hoje, dia 10 de junho. Então, assim, pode ser que da semana que vem a gente tenha processos diferentes. Eu concordo por conta do nosso negócio, que é bem regulado. Eu acho que para negócios que não são tão regulados quanto o nosso, já pode ser mais factível. Mas né? o negócio que não é regulado por uma normativa... ele é regulado por uma máxima capitalista que é o do desperdício ou do custo ou do prejuízo. Então, ninguém vai arriscar um erro, como você comentou, né? De produção ou descarte, porque uma IA tomou uma decisão errada, porque ela não estava treinada ou 100% pronto para isso. Então, esse é o grande X da questão, né? Vamos chamar assim. E, para a gente encerrar aqui nosso último bloco, quando a gente fala um pouquinho de futuro, de tendência, né, de tudo isso, é uma pergunta que eu faço nessas discussões que vocês têm internamente, dos comitês, de tudo isso. Que risco vocês entendem que ainda não está sendo visto, não está sendo olhado ou discutido pelos conselhos? Você tem alguma coisa que você fala, cara,
já levantei aqui essa red flag, mas ninguém tá me ouvindo ainda, que são um problema. Tem alguma coisa nesse sentido que vocês estão olhando? De tudo que a gente falou, acho que a gente já abordou bastante coisa, né? Para mim, principalmente as decisões que as IAs estão tomando, que a gente está delegando para as IAs tomarem, principalmente de negócio. Não só o que a gente está compartilhando de informação do negócio com IAs públicas, mas também as decisões que essas IAs estão tomando e O que ela faz parte do processo, né? Como o William falou, né? O que ela é apoio e o que ela está tomando, o que ela tá tomando decisão, influenciando numa decisão. Exatamente. Né? Para você lá a mesma coisa, William? Você acha que, assim, em termos de erro estratégico, a gente já está mapeado, já entenderam muito bem? Ou você entende alguma coisa que ninguém está falando agora e, cara, ninguém está falando disso, mas é um problema? Por muitos anos a gente falou da cadeia de suprimentos e a gente conectar os nossos sistemas, né? Eu entendo que daqui um pouquinho a gente vai falar em conectar as IAs para entender demanda, para entender problemas de produção, né? Eu tenho medo disso, como é que vai ser. E na verdade ninguém tá falando disso, né? Ninguém tá falando disso. E não tem como escapar disso. No momento em que eu tiver com a minha cadeia de valor automatizada e gerenciada por uma inteligência artificial, o meu cliente, o meu fornecedores principais também, como é que elas se falam? Para dar velocidade que elas vão demandar, elas vão ter que se falar. Como é que a gente vai gerenciar isso? Como é que vai fazer esses caras se falarem? Quem conseguir... Estamos falando de estratégia aqui, né? Sim. Então, quem conseguir sair na frente com isso, talvez daqui 5 anos vai despontar o teu negócio. Porque vai chegar nesse momento. Eu acho perfeito. Acho que a colocação que você trouxe é uma reflexão interessante mesmo. Eu acho que faz sentido. Principalmente quando a gente fala de indústria, né? Você tem uma cadeia ali que é muito particular, né? Você tem ou no B2C ou no B2B, dependendo da indústria, de como você trabalha. Você tem o cliente do outro lado, né? Pode ser o cliente final, pode ser... Enfim, varejo, pode ser. Varejo. Sim. E aí tá todo mundo usando IA, né? Então, se você usa IA para acelerar o teu negócio, mas tem que ter uma figura humana para traduzir isso, e o outro lado também, você está trazendo um gargalo para o que podia estar acelerando numa velocidade muito maior. E como é que você interrompe esse gargalo, ou quebra esse gargalo? Botando as duas para falar. Então, eu acho que faz total sentido o que você acabou de falar. O sistema vai vir aí. Exato. E aí, para a gente finalizar de fato, acho que a gente tinha até algumas outras perguntas, mas acho que dentro das respostas que a gente teve aqui, a gente já endereçou elas, né? Eu vou falar uma frase aqui, vocês me falem se vocês concordam ou não. Quando a gente olha para IA, vou retroceder. Quando a gente fala de segurança, eu acho que segurança já não era um problema de TI. Segurança sempre foi um problema de negócio. A gente, historicamente falando, sempre desassociou isso. Ou isso, historicamente, sempre caminhou apartado, né? SI é um custo. Não vendo segurança, o que eu tenho que ter esse cara de segurança aqui, né? E eu vou expandir isso para IA. Quando as empresas entendem IA como um problema da área de TI, cara, você sai atrás. Quando você entende que IA é um problema do negócio, você tem essa convergência para que tudo aconteça. Você tem os comitês formados, você tem a área de negócio associada, a tomada de decisão, a criação de estratégia. Vocês concordam com isso? Discordam disso? A gente já respondeu um pouco sobre isso, mas eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho mais. Né? O quanto que na verdade, assim, o maior desafio para mim nos próximos anos é traduzir esse risco para o negócio. Como é que eu faço isso convergir e ter visibilidade? Vocês concordam com isso ou não? IA é um problema de TI ou é um problema de negócio? IA é um problema de negócio, né? Que a gente com certeza vai ajudar a lidar com esse problema e principalmente definir como a IA de fato vai estar na organização. É uma estratégia de negócio, é uma IA de operação, é uma IA de inteligência
para a transformação de negócio? Ou ela só vai operar o processo que existe hoje? Eis a questão, né? Para você, Giba. Eu concordo com ele, é um problema de negócio e tem que ser endereçado, como a gente comentou antes, com um comitê multidisciplinar, com várias cadeiras, inclusive o pessoal... Então fala pro board que tá te assistindo aqui na tua câmera, tá olhando para IA hoje e fala assim, esse problema não é meu, esse problema é da área de segurança. Ele tá no caminho certo ou não? Esse problema é de negócio, mas a área de segurança vai ajudar a resolver. Perfeito, cara. Acho que o futuro da segurança, quando a gente fala de IA, talvez não seja... E quando eu falo futuro, acho que já é a realidade, tá? Mas talvez o futuro de quem trabalha com segurança não é travar a inovação. Né? De novo, o quanto essa inovação, o quanto IA tem acelerado o negócio. Quando você escolhe estar fora desse jogo, você assume um risco de estar atrasando o teu negócio. Então, a decisão, para mim, o papel de segurança, não é travar a inovação. É permitir meios de que isso seja controlado. Ou de que você tenha visibilidade disso. O grande X da questão é, será que o concorrente da Ajinomoto está usando IA? Será que o concorrente lá da União Química está usando IA? Então, eu vou ficar para trás? O meu negócio vai ficar para trás? Olha que dado interessante, né? Que você trouxe aqui do CEO falando que a Ajinomoto nasceu da necessidade de inovação. Né? Quantas empresas hoje estão se reprimindo ou se atrasando em termos de negócio porque, cara, não tem maturidade para usar IA e escolhem simplesmente não adotar. Porque eu não tenho maturidade, eu não criei políticas ou governanças para isso. Qual é o risco associado a essa decisão? E é paradoxal, porque também adotar sem governança talvez seja até pior do que não adotar. A questão é, que dores que você tem hoje, que demandas que você tem hoje de negócio, eu não estou falando nem mais aquele processo do fulaninho, do contas a pagar e receber que está sendo automatizado. Não, que dores do teu negócio poderiam estar sendo endereçadas com o uso de IA e não estão porque você escolheu não fazer isso. Por uma falta de maturidade, por não ter um parceiro certo do lado para te ajudar nesse gap, ou simplesmente, cara, não vamos mexer no que está funcionando, não. A empresa está aí há 30 anos rodando sem IA e vamos continuar e eu vou pagar para ver o que vai acontecer. Então, a reflexão que eu faço é essa. Então, assim, qual é o risco que você está disposto a não acelerar o teu negócio a ponto de você ficar para trás? E aqui ninguém trabalha em ONG, né? Sim. Todo mundo tem que entregar resultado no final das contas, todo mundo tem que trazer, né, para o seu acionista ali o resultado. O quanto isso impacta no negócio? Então, IA é um problema de negócio, mas a governança e o controle é um problema de segurança. Sensacional. Exatamente isso. Eu acho que isso corrobora exatamente com o que o William falou, por exemplo. Que, cara, se eu não estiver levando essa preocupação de governança, essa visão de política, cara, eu não estou fazendo meu trabalho. Não é travar a inovação, o uso. Isso, como o Iba falou, cara, é inevitável, já tá rodando. A adoção de IA já foi feita. Já foi. Cada um gosta da sua, um gosta do Claudinho, outro gosta do GPT, outro gosta do Gemini, né, e tal. Mas já tá adotado. Tem umas estranhas. Tem umas estranhas. Tem muito. Eu gosto do N8N, eu gosto do Perplex, eu gosto de... Cara, vamos falar de governança? Vamos falar, se é um recado que eu posso dar desse nosso bate-papo aqui para o nosso público em casa entenda, aproxime-se do seu usuário, aproxime-se das dores do teu negócio, seja você catalisador disso, sabe? Esteja onde a onda está começando dentro da empresa, não quando ela já está com 5 metros de altura e você tem que só encarar ela e surfar. Fique próximo do problema, fique próximo do teu usuário, entenda as dores que você está buscando resolver, ou endereçar, ou sanar. Acho que essa proximidade traz visibilidade, traz a possibilidade de segurança ser, de fato, relevante para a tomada de decisão quando a gente fala de inteligência artificial. Sim. Esse é um recado que eu poderia passar para o nosso público em casa, é esse. E aí, aproveitando para finalizar, Giba, William, Orival,
Queria que vocês dessem um recado aí pro público que está assistindo, que aguardou a gente aí depois de 1 hora de bate-papo. Se você chegou no final desse vídeo, parabéns, você tá com a gente aí até o final. Qual o recado que você tem aí pro público, pro gerente de segurança que tá do outro lado lá, perdendo os cabelos da noite, sem dormir, porque não sabe o que fazer com a realidade da empresa dele, porque ele já foi atropelado pelo uso de IA, pro CISO, pro board, pro conselheiro que tá acompanhando a gente de casa. O que você tem para falar para ele, William? Olhando na tua câmera aqui, assim, olhe para a sua câmera aqui, dá esse recado direto, olhando nos olhos desse gerente de segurança que não está dormindo há 4 dias, William, pensando em como é que ele vai controlar, como é que ele vai aplicar a governança na empresa dele. Pode falar, procure a voz, não, brincadeira. Mas seja, fique livre na sua resposta, fique livre. Acho que ele precisa primeiro entender onde que a empresa dele, o negócio dele quer estar daqui a alguns anos. Eu faço uma provocação que daqui a alguns anos a gente vai ter o feito em casa, o tradicional e o normal. Vai ter uma nova categoria de produto, que é o produto das indústrias que não usam IA. Eu não sei se isso vai ter um mercado tão grande. Não tem como, não vai ter como. Se você fizer um paralelo, todo mundo vai estar lá e todo mundo vai usar essa ferramenta. Então, se você está hoje num cenário onde você está preocupado com isso, continue, mas dê as mãos às pessoas de negócio, aos decisores da sua organização. Encontre caminhos dentro das possibilidades do teu negócio para gerenciar, não vou nem dizer governar, gerenciar a forma como vocês vão utilizar essa ferramenta para potencializar o seu negócio e sobreviver e continuar dando resultado. Perfeito. É isso. O risco de oportunidade, né? Isso aí. Como é que você quer estar no futuro? Fala muito sobre a estratégia da empresa, fala muito sobre o risco que você escolhe adotar e não assumir. A estratégia de segurança. Perfeito. É isso. A área, como a gente falou, né? Lá no começo a gente falou de conscientização de usuário. Do usuário, ele entender o risco que está na mão dele. Ele entender o dado que está na mão dele. E aí também tem a conscientização do executivo, né? Que a gente tocou aqui, passou por ela, assim, mas não bateu. Então vamos carimbar aqui. O executivo também precisa ter letragem, né? Precisa ter letramento, a gente precisa levar informação para ele, precisa apoiar ele na tomada de decisão, porque faz parte do nosso papel isso. Se você for olhar, por exemplo, o NIST, que é um framework de segurança, ele tem diversos pontos que ele fala exatamente isso, que é dar visibilidade ao board, né, ao conselho de segurança. O board, o executivo, ele tem visibilidade de risco, então cabe à segurança, às vezes até traduzir isso para um linguajar que ele entenda, mas se eu fizer um assessment numa empresa e essa pergunta for respondida de forma... eu entrego um relatório XPTO de vulnerabilidade. Cara, você não dá visibilidade, ponto. Política para você que governança não tem. Mas o meu parceiro, o meu fornecedor de segurança me entrega uma visão consolidada de vulnerabilidade. Você não faz isso. Cara, trazer o board para a segurança e dar visibilidade, você tem um dashboard que ele pode acessar, é você traduzir o risco de negócio para o que você tá fazendo em segurança. E muitas das vezes, tá, assim, que eu tenho visto na prática, é de quando você consegue endereçar esse gap de risco para essa visão executiva, a resposta normalmente é orçamento. Quando você não consegue traduzir isso, segurança é custo. Sim. Então, assim, eu acho que o que você falou é incrível. E um recado meu para você que é CISO, conselheiro, tá na alta direção de uma companhia. Orçamento para segurança. Isso é importante. Tá? A gente tem falado muito importante. A gente tem falado muito com empresas esse ano sobre IA e a maior objeção das empresas é, Vitor, isso não está previsto no meu orçamento, porque ano passado isso não era um problema. E meu ciclo orçamentário fecha em junho. Você imagina, assim, eu tô pensando agora para ano que vem, mas como é que eu vou ficar um ano inteiro
exposto a isso. Então, assim, o letramento da alta direção viabiliza o entendimento de que, por mais que você não tenha previsto, é uma realidade. Sendo uma realidade, eu preciso tomar uma atitude. E aí acaba que esse orçamento aí viabiliza ou aparece para que você tome uma decisão, uma atitude, uma compra, né? Contrate um parceiro, terceirize, mas endereçando uma dor que é real. Não é uma dor daqui a um ano. Daqui a um ano são outras dores. Até porque nem tudo cabe no bolso e a gente faz o que é prioridade. Exatamente. Giba, falta o teu recado aí pro pessoal que tá em casa, que acompanhou a gente até agora. Você vai mandar esse vídeo para todos na tua rede lá, para fazer um assiste os 15 segundos finais que eu vou dar um recado para você. E não pode passar lá a barrinha lá, tem que assistir tudo, porque senão não conta a visualização no YouTube, tá, pessoal? O que você tem para falar pro pessoal que tá assistindo a gente? Pessoal, primeiro vocês não estão sozinhos, né? Estamos todos no mesmo barco e aprendendo durante o jogo como é que a gente joga esse jogo. Somos todos segurança, somos todos segurança. E aproveitar o que o William falou, abraçar o negócio e caminhar junto. A gente, principalmente nessa fase, não pode ficar separado do negócio, a gente tem que ir junto. E não pode ser um fator impactante ou um freio para o negócio e para a inovação. A gente tem que realmente caminhar junto. Buscar meio de viabilizar, né? Buscar não de travar. Exatamente. E conscientização. Conscientização. Eu bato muito forte nisso de conscientização, porque o usuário sabendo o que ele está fazendo, ele tendo noção, por conta de um treinamento de conscientização, um treinamento de segurança, dos riscos que ele pode estar gerando, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer. Sim. Ele não vai compartilhar alguma coisa. Às vezes vai até fazer pensando 2 vezes, né? Mas pelo menos ele tem... Pelo menos ele tem consciência, né? Então, conscientização. A gente tem que dar letramento de segurança para os usuários, para a TI também, não só para os usuários, mas para a TI também, talvez em outro nível, e para o board. Todo mundo tem que estar letrado em segurança. Porque no final do dia é a gente que está lá na frente segurando os impactos desses problemas. Quando dá errado tem um culpado, né? Sim. Quando tá dando certo, você é invisível. É isso aí. Então, eu prefiro ser invisível. Eu também. Nesse caso. Louro, você tem algum recado aí pro pessoal que tá em casa? Olha na sua câmera, que é aquela dali, que é a mesma que a minha. Mas... Legal. Mas é um resumo de tudo que a gente falou aqui, né? E eu volto a falar. IA é um problema de negócio, é um problema do board, é um problema de quem decide. E segurança está ali para dar esse letramento, para dar as mãos. E é um problema no final que acaba sendo de todo mundo, né? Então é de vocês, é nosso, que estamos aqui para apoiar, né? Apoiar todos os clientes e todo mundo que precisa, né, de segurança. E quem quer ter a continuidade do seu negócio, né? Então, você vai adotar, você vai usar IA, mas todo mundo tem que estar de mão dadas ali para resolver o problema de negócio. Perfeito, cara. Meu recado é o seguinte: concorda? Discorda daquilo que a gente comentou aqui agora? Cara, escreve aqui embaixo, ó. Bota aí, ó. Giba, só não concordei nada que o Giba falou. O William, mais ou menos. O Louro, cara, bota aqui. A gente entra em contato com você, troca essa ideia, bate esse papo. Acho que essa interação, essas provocações são sempre muito ricas. E a gente não está aqui falando de verdades absolutas, né? A gente está aqui justamente enriquecendo um discurso, uma conversa sobre um tema que é muito novo. Você está passando por isso na tua empresa? Você tem desafios diferentes daqueles que a gente abordou aqui? Comenta com a gente aqui, compartilha com a gente. Vamos... Quem sabe você está aqui no próximo podcast falando sobre isso, né? Trazendo aí a experiência que você tem na tua empresa. Dito isso, senhores, muito obrigado por a gente estar aqui batendo esse papo. Acho que para mim foi sensacional, foi incrível. Obrigado por vocês compartilharem um pouquinho da visão de vocês de mercado, de negócio. Da gente, muitas vezes, concordar aqui, entender o movimento perfeito do mercado caminhando para o mesmo lugar, outras vezes discordar parcialmente. Acho que é isso que enriquece. E queria agradecer essa disponibilidade de vocês estarem aqui. Quem sabe aí, tem muito assunto para a gente falar, né? Tem muita coisa para a gente falar. Quem sabe aí no próximo podcast a gente escolhe um outro tema. Novos episódios. Aguardem os novos episódios. Dito isso, pessoal, muito obrigado. Você que está em casa e aguardou a gente até aqui, muito obrigado também. Curte, compartilha, manda para toda a tua rede aí e não fica de fora dos próximos episódios. Tá bom, pessoal? É isso.
Tchau, tchau. E até mais. Até mais. Valeu. Até a Falou. próxima.